Impressionante. Não existem cá dois brasileiros iguais. Mas o que eu queria que acontecesse com tanta mistura de raças, o índio, o colonizador branco e depois o negro. Agora, de todos esses elementos que formaram a sociedade brasileira, segundo Gilberto Freire, o mais importante foi o negro. Tanto que, ao estruturar a sua obra, Casa Grande Senzala, ele dedicou um capítulo ao índio, um capítulo ao colonizador português, mas ao escravo negro, 2 capítulos. Você conhece esse texto? Eu já o li tantas vezes que até o decorei. Todo brasileiro, mesmo alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, há muita gente de ginipapo ou mancha mongólica pelo Brasil, a sombra, ou pelo menos a pinta, do índio ou do negro. No litoral, do Maranhão ao Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, principalmente do negro. A influência direta ou vaga e remota do africano. Na mímica excessiva, na ternura, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra. E a seguir, Gilberto Freire cita alguns psicólogos para os quais é grande a importância psíquica do ato de mamar. E, na verdade, conhecemos muitos brasileiros brancos que, tendo sido amamentados por negras, quando se tornam adultos, só querem ter relações sexuais com negras. E tem aquele caso do americano que precisou levar para a lua de mel a camisa impregnada de suor da escrava negra que era sua amante, porque senão não conseguia ter relação com sua noiva. É um caso de fixação mórbida. Mas, nesses casos, nós sentimos como foi intensa a sombra do negro na vida sexual e de família do brasileiro. Numa terra em que, como você viu, ao chegar aqui, as gentes são tão diferentes umas das outras, era natural que surgissem diferentes explicações para caracterizar os 3 elementos que se fundiram na formação social do Brasil. E vieram, naturalmente, os racistas, os arianistas, que, influenciados por teorias europeias do Lapouge e do Gobineau, consideravam a raça branca como a superior, né? E toda essa história de raças más, raças boas, foi desmontada em Casa Grande Senzala por Gilberto Freire. Por isso, Manuel Bandeira, ao sintetizar num poema este livro, disse: a mania ariana do Oliveira Viana leva aqui a sua lambada bem puxada. O que Gilberto Freire queria demonstrar não era a superioridade racial do negro, e sim as condições histórico-culturais que o predispuseram ao sucesso no trabalho rotineiro da lavoura, sucesso que não ocorreu com o indígena. O nomadismo econômico do índio, em contraste com a experiência que o escravo trouxe da África, com seus conhecimentos de criação de gado e de aproveitamento de sua carne e do seu leite, com o uso de vegetais que eles já faziam lá, e que tornaram ele mais eugênico e, por isso, mais aproveitável nas plantações de cana-de-açúcar. Isso pode ter amenizado um pouco, mas não fez com que fosse menos doloroso esse processo para o negro.
Pode ter sido um pouquinho menos doloroso, mas foi ainda muito doloroso. As expressões preto da costa, peça da Guiné, dão-nos a falsa impressão de que os escravos provieram de uma só área do continente africano. Na verdade, eles vieram de áreas diferentes que viviam graus e tempos de cultura diferentes. Vieram negros islamizados, com um grau de instrução muito elevado, e se constituíram em focos de islamismo dentro das senzalas, em oposição ao catolicismo das casas grandes. Que já em Portugal os escravos mouros ou negros eram batizados e depois não recebiam nenhuma educação religiosa para que levassem uma vida promíscua, gerassem crias, aumentassem o rebanho dos senhores. Gilberto Freire salienta que não há escravidão sem depravação sexual. Diz, é da essência mesma do regime. O próprio interesse econômico favorece nos proprietários de homens o desejo incontido de produzir crias. A contaminação do negro aconteceu porque o senhor de engenho usou a escrava como amante, como reprodutora, como ama de leite do neném, às vezes já sifilizado, como remédio para sua própria doença. E aí ela levou a sífilis da Casa Grande para a senzala e depois se tornou a grande transmissora de doenças venéreas entre negros e brancos, não só a sífilis, mas a gonorreia. Não tinham como não mudar as letras das músicas de Nina portuguesas chegando aqui no Brasil. Elas foram cantadas por escravas negras que tinham outro tipo de experiência, que estavam vivendo num outro ambiente. Então, em Portugal é tudo apertadinho. Aqui a gente tem Mata Atlântica, é tudo exuberância, tem espaço para as palavras ficarem soltinhas. Gilberto Freire fez o elogio da ama negra. Ela bem merece. Nos tempos coloniais, nos tempos patriarcais, ela dava de mamar ao menino, embalava o menino na rede ou no berço, ensinava-lhe as primeiras palavras num português errado, mas certo. O primeiro Padre Nosso, a primeira Ave Maria, o primeiro vote, o primeiro oxente, menino. E lhe dava de comer, ela própria molegando a comida. Ai, a vida nos tempos coloniais estava cheia de vultos de negros, da mucama, do negro velho contador de histórias, da cozinheira, da mulata, que até iniciava o menino branco no amor físico. O menino brasileiro do período colonial foi criado com muitos medos, porque além dos medos que vieram de Portugal, já havia aqui os medos indígenas e a estes se somaram os medos trazidos pelos africanos, de modo que Gilberto Freire diz muito bem que nenhum menino do mundo foi criado com mais medos, com medos mais terríveis do que o brasileiro do período colonial. Aí começou a aparecer nas historinhas, ao invés da fonte portuguesa com Amor Encantada, o riacho brasileiro, o riacho de engenho com a Mãe d'Água. E nas historinhas de Mal Assombrado, em vez de ter o bicho-papão, a cuca, que são tradições portuguesas, aí começou a chegar o boitatá, os cabras-cabriolas, os papa-figos. Algumas das páginas mais saborosas de Gilberto Freire estão no fim do seu livro Casa Grande e Senzala. E era natural que assim acontecesse, porque nessas páginas ele trata de coisas como os quitutes e os doces. Ele procura salientar a influência africana na culinária brasileira. O africano não só influenciou, ele dominou a culinária brasileira. Algumas das grandes contribuições foram o azeite de dendê, a pimenta malagueta, a introdução do quiabo, que hoje são pratos tão típicos da Bahia. E o brasileiro passou a usar mais a banana, a preparar de formas variadas o peixe, a galinha. Gilberto Freire identifica no Brasil 3 centros de influência africana em nossa culinária: a Bahia, o Maranhão e Pernambuco.
No Rio de Janeiro, durante muito tempo, ainda continuaram os cozinheiros portugueses tomando conta da cozinha. E até hoje tem uma tradição forte carioca de restaurantes portugueses. Mas o Gilberto Freire diz que aqui não, nos engenhos, nas fazendas, nas famílias patriarcais mesmo, ligadas à terra, que era a cozinha tipicamente brasileira, quem ficou encarregado dos guisados e dos doces foram os escravos ou as escravas negras. Ociosa, mas alagada de preocupações sexuais, a vida do senhor de engenho no Brasil tornou-se uma vida de rede. Rede parada, com o senhor descansando, dormindo, cochilando. Rede andando, com o senhor em viagem ou a passeio, debaixo de tapetes e cortinas. Rede rangendo, com o senhor copulando dentro dela. Da rede não precisava afastar-se o escravocrata para dar suas ordens aos negros, mandar escrever suas cartas pelo caixeiro ou pelo capelão, jogar gamão com algum parente ou compadre. De rede viajavam quase todos, sem ânimo para montar a cavalo, deixando-se retirar de dentro de casa como geleia por uma colher. Depois do almoço ou do jantar, era na rede que eles faziam longamente o quilo, palitando os dentes, fumando charuto, cuspindo no chão, arrotando alto, peidando, deixando-se abanar, agradar e catar cafuné pelas negrinhas, coçando os pés ou a genitália, uns coçando-se por vício, outros por doença venérea ou da pele. Lindley diz que viu na Bahia pessoas de ambos os sexos deixando-se catar piolhos, e os homens sempre a coçar a genitália por causa da sarna sifilítica. O fato triste é que muitas noivas morriam logo depois de casadas. Morriam ainda meninas, quase como no dia da primeira comunhão, sem se arredondarem em matronas obesas, sem criarem buços, sem murcharem em velhinhas de 30 ou 40 anos. Morriam de parto, apesar dos rogos e promessas a Nossa Senhora da Graça ou do bom parto. Morriam sem o prazer de criar o primeiro filho, sem a alegria de ninar uma criança de verdade, em vez de ninar bonecas de pano feitas por escravas com restos de vestidos. E aí os meninos que ficavam órfãos eram criados pelas mucamas. Aliás, foram poucos os meninos brancos que não foram amamentados pelas mulatas. A maioria cresceu entre os escravos, brincando com os meninos, aprendendo a falar errado, perdendo muito cedo a virgindade do corpo e a virgindade da alma. E isso aconteceu com muito menino com a mãe viva, que estava castigando os escravos que ensinassem safadezas e porcarias aos seus filhos. Imagine os que estavam sozinhos, que por mais afetuosas que fossem as mucamas, não eram sempre capazes de substituir a mãe. A Casa Grande fazia subir da senzala para os cuidados mais íntimos dos senhores toda uma série de indivíduos. Era a ama de criar, a mucama, o irmão de criação do menino branco. Todos se sentavam nas mesas patriarcais, brancos, moleques, mulatos, malungos. Desde os tempos de Jerônimo de Albuquerque, cunhado do fundador da capitania de Pernambuco, até os de Manuel Tomé de Jesus, foi costume sepultarem-se os mortos quase dentro de casa, em capelas que eram verdadeiras puxadas das casas grandes. Ficavam assim os mortos em contato com os vivos.
E o Gilberto Freire fala da repercussão que esse tipo de relacionamento teve depois na vida dos adultos. Nas mulheres, a coisa foi pior, porque os meninos iam crescendo livres e aprendendo no mundo que aquele relacionamento não era normal. As mulheres não, cercadas de todos os cuidados, vigiadas em ambientes de estufa, elas adquiriam a consciência de que eram superiores, de que podiam mandar e deviam ser obedecidas. Nunca tiveram escrúpulos nisso, não podiam nem sequer pensar que estavam erradas. Gilberto Freire conta em Casagrande Senzala casos terríveis de crueldade de senhoras contra escravas, né? Casos de uma senhora que mandou arrancar os olhos da escrava, amante de seu marido, e servir a ele na sobremesa, com sangue ainda fresco na compoteira. Caso de baronesas que, por despeito ou ciúme, mandavam vender molequinhas a velhos libertinos. Casos de senhoras que espatifavam assaltos de botina, dentaduras das escravas, que mandavam arrancar-lhe as unhas, cortar-lhe os peitos, toda sorte de crueldade. Assim, elas viviam dentro das casas grandes dos engenhos, num isolamento árabe, submissas aos maridos, a quem elas se dirigiam quase sempre com medo. Acho que isso tudo estimulou o sadismo. Sem dúvida. Elas eram vítimas do sadismo de seus maridos e como que descontavam esse sadismo esbofeteando, tratando mal suas mucamas. Houve casos de relacionamento de sinhás-moças com escravos. Gilberto Freire obteve de um senhor de engenho pernambucano a descrição convincente de um caso desses ocorrido numa família patriarcal. É engraçado Gilberto Freire falar com um pouquinho de pudor sobre a irregularidade sexual das mulheres. Quando ele se refere aos rapazes, ele fala de depravação, de libertinagem. Por que as moças também não iam ter desejo sexual em relação a um rapaz negro? As meninas cresciam todas juntas, os meninos, os moleques, não tinha essa separação. E Manuel Bonfim, que no seu livro América Latina, considera que eram degeneradas as mulheres que tinham desejo de transar com os escravos. Disse quando o caso desses era descoberto, o pobre do escravo era castrado, com uma faca não afiada, tinha as suas feridas salgadas, era enterrado vivo, e assim a moça casava com um primo pobre, naturalmente levando um grande dote. Gilberto Freire diz que isso nem podia ser tão frequente. As sinhazinhas viviam encerradas nas casas grandes, protegidas, defendidas por paredes grossas, por grades de clausura conventual. E era ali, nessa clausura, que vinha colher o casamento, aos 12, 13, 15 anos. Então, não era possível que em corpos tão franzinos pudessem explodir paixões lúbricas. Aliás, os casamentos não eram tão infelizes quanto podia parecer, porque os maridos eram mais idosos, eram oficiais, médicos, bacharéis. O negro era o grupo mais bem nutrido do Brasil patriarcal. Até porque eles trouxeram da África um costume de uma alimentação mais saudável, mais rica em vegetais. E o que tudo indica é que os seus descendentes, graças a Deus, seguiram esses bons costumes, porque a grande beleza, o grande viço do povo brasileiro, a gente vê que tem origem negra. Nas mulatas, nas baianas, na graça da sambista, do passista, no estivador, o fuzileiro naval, o atleta, nossos craques de futebol.
e uma graça evidente, uma força evidente, uma vitalidade. É um povo lindo. Uma coisa Gilberto Freire fez questão de assinalar na formação brasileira, a de que ela não se processou no puro sentido da europeização. Então, o que houve aqui? Em vez de dura e seca, como em outros países, rangendo do esforço de ter de adaptar-se a circunstâncias inteiramente estranhas, a cultura europeia entrou em contato com a indígena, amaciada pela mediação africana. A formação brasileira tem sido um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e antagonismos de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. A agrária e a mineira. O católico e o herege. O grande proprietário e o pária. O bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo. Mas o que ela disse é uma verdade incompleta, né? Porque sempre houve no Brasil condições peculiaríssimas de confraternização e de mobilidade social. Elas é que diminuíram esses choques culturais tão contundentes, contribuindo para que o Brasil fosse uma harmonia